Então, o tema desta tarde é sobre Batuíra. E porquê Batuíra? Porque hoje é o aniversário, seria o aniversário dele. Ele reencarnou e nós vamos ver neste dia, há muitos anos atrás. Então vamos ver um pouquinho sobre a vida e obra dele. Então vamos começar pelo nascimento. António Gonçalves da Silva Batuíra nasceu a 26 de dezembro de 1838, em Vila Miã, freguesia de São Tomé do Castelo, concelho de Vila Real, conforme se pode ver do seu registro de nascimento lavrado em 19 de março de 1839. O necrológio de Batuíra, que foi publicado na revista Verdade e Luz quando ele faleceu em janeiro de 1909, dá como data do seu nascimento o dia 19 de março de 1839, na freguesia de Águas Santas, em Maia. E isto, se vocês forem pesquisar, é a data que mais aparece por aí. Só que há uns bons anos atrás, o meu avô foi até ao Arquivo Distrital de Vila Real e teve acesso à sua certidão de nascimento, que é esta aqui, que estava lá, que ele tirou, pediu na altura para tirar a fotocópia, e sublinhado diz que foi no dia 26 de dezembro de 1838. E aqui eu achei interessante passar isto, que é o que diz naquela certidão, que diz que António é filho legítimo de João Gonçalves e de sua mulher Ana Alves, do lugar de Vila Miã, freguesia de São Tomé do Castelo, neto paterno de Sebastião e Maria Alves, pois ele enganou-se aqui e disse, digo Maria Gonçalves, e materno de Moisés de Martins e Luís Alves, do lugar de Vila Miã. E é aqui que ele diz, nasceu aos 26 do mês de dezembro do ano de 1838 e foi solenemente batizado aos 3 dias do mês de janeiro do ano de 1839, na altura pelo pároco. Então nós aqui temos uma prova irrefutável sobre a verdadeira data de nascimento de Batuíra. Isto porque esta palestra baseia-me muito em 2 livros, Batuíra, Verdade e Luz e Batuíra, o Diabo e a Igreja, ambos de Eduardo Carvalho Monteiro. Se vocês forem ao Batuíra, Verdade e Luz, ele ainda fala daquela data de 19 de março de 1839. Só que ele, no ano 2000, ele veio fazer pesquisas, e ele esteve cá em Portugal, esteve com os meus avós, e foi aí que ele teve acesso à certidão dele. Então vocês, no segundo livro, no Diabo e a Igreja, já podem ver que ele diz, tem lá um capítulo dedicado à verdadeira data de nascimento de Batuíra. Portanto, é normal haver estas confusões. E aqui também é-nos revelado o nome dos seus pais, que até então não tinha sido, que é o João Gonçalves e a sua mulher Ana Alves, sendo que o seu pai era conhecido na altura por Transmontano ou Serrano. Nós aqui conhecemos por Velho Serrano, porque é um dos diretores desta casa, do nosso centro. É o Velho Serrano e Batuíra, seu filho. E aqui, depois de sabermos isto, temos acesso a esta certidão, nós vamos até à casa onde ele nasceu. Inicialmente não tinha esta placa, mas fomos lá ver o local e tudo mais, até que nós achamos, como homenagem, que deveríamos colocar lá uma placa. E foi esta a placa que colocámos, que diz António Gonçalves da Silva Batuíra, emigrou jovem para o Brasil e ali fez fortuna. Deixem-me ver isto. Fez fortuna que empregou em ajuda aos mais necessitados. Entre várias obras de beneficência, fundou o Abrigo Batuíra
um refúgio para idosos, viúvas, órfãos e doentes mentais. Isto porquê? Porque sendo uma aldeia lá no norte de Portugal, nós não podíamos, é tudo muito conservador, nós tentámos fazer uma placa que dissesse de certa maneira aquilo que ele fez, mas que não puxasse para a doutrina espírita, porque infelizmente ainda há muito preconceito. E nesta casa aqui, se nós... Depois vocês vão ver nos PowerPoints na TV Batuíra. Mas aqui assim, existe uma escada. E nós já fizemos várias excursões até... já fizemos algumas excursões até esta casa, que é uma viagem muito bonita. E eu lembro-me que, na altura em que nós estivemos para ir lá, na última excursão, o velho serrano manifestou-se e disse que era naquela escada que ele ficava sentado à noite, a olhar para o céu e a pedir ajuda a Deus para que ele pudesse, no dia a seguir, conseguir alimentar os filhos. Porque a vida era tão difícil naquela altura que ele não sabia como é que iria ser o dia seguinte. Então ele disse que muitas vezes ele se sentou naquela escada a pedir ajuda a Deus. E sendo Batuíra filho de gente humilde, ele logo que acabou a instrução primária e com o intuito que viesse a ter uma vida melhor do que tinha no interior, no norte do nosso país, o pai mandou-o ter com um irmão seu ao Brasil. Assim, no dia 3 de janeiro de 1850, com apenas 11 anos de idade, chegou ao Rio de Janeiro, onde viveu durante 3 anos, mudando-se depois para Campinas, estado de São Paulo. Aqui trabalhou na agricultura durante uns tempos. Por volta de 1856, ainda com 17 anos, ele voltou para São Paulo, onde fixou residência permanentemente. E foi aqui que ele começou a vender jornais porta a porta, conquistando a simpatia e a amizade dos fregueses. E por ele ser um jovem rápido e eficiente, que passava o dia a correr de um lado para o outro, a percorrer, já naquela altura, em 1864, as ruas centenárias da cidade, vendendo o jornal A Província de São Paulo, a 40 reis, que eu agora não sei quanto é que é nos dias de hoje, as pessoas passaram a dar-lhe a alcunha de Batuíra, porque o nome dele era só António Gonçalves. Porquê Batuíra? Porque existe esta ave, que se chama Batuíra, que é o nome dado popularmente a esta ave, que é a narceja, que é uma ave pernalta muito rápida e veloz, que vivia nos pântanos na altura, nos arredores de São Paulo da altura. E depois de a alcunha ter ficado, passado uns anos, ele acabou por adotar essa alcunha, tanto que o nome dele de batismo é António Gonçalves, o Silva depois vem da segunda mulher e Batuíra foi a alcunha que lhe deram e que ele acabou por adotar com muito carinho. Trazendo consigo o espírito cristão, que foi o seu apanágio por toda a vida, o jovem respirava o ar da sua época e inflamava-se com as ideias de igualdade entre as raças e da luta pela abolição da escravatura. Amar os seus irmãos em humanidade, como viria a prodigalizar, tanto anos depois de converter-se ao espiritismo, significava ignorar os detalhes de raça, cor, nível social, religião e o credo político. Ou seja, o objetivo dele era aquilo que Jesus nos ensina, de que somos todos irmãos e não interessa se uns são amarelos, outros são azuis, se uns acreditam numa coisa ou na outra. O objetivo é todos ajudarmos todos. E era isso que ele fazia. Por isso foi com naturalidade que ele acabou por se integrar no movimento abolicionista de maneira muito ativa. Então ele uniu-se em primeiras núpcias a Brandina Maria de Jesus e desse consórcio nasceu Joaquim Gonçalves Batuíra.
desencarnado em 1895. Depois ele acabou por enviuvar desta Dona Brandina e acabou por se casar com Dona Maria das Dores Coutinho e Silva, o Silva que vem daqui, que desencarnou depois dele, em 1916, e que o único filho do casal, que também se chamava Joaquim, acabou por desencarnar em criança. E nós vamos ver esta desencarnação deste filho, deste segundo filho, foi um momento muito importante na vida dele. Portanto, como podemos ver aqui, ele adotou esse nome não só para si, mas também para os seus filhos. O teatro. Batuíra fazia teatro na altura, tanto que ele tinha o Teatro da Cruz Preta, que era um teatro de proporções mais modestas, que funcionava na Rua da Cruz Preta, que quem conhece São Paulo agora é a atual Quintino Bocaiúva, entre as ruas do Jogo da Bola, Benjamin Constant e da Freira, Senador Feijó, o qual dispunha de um palco pequeno, plateia com um só tipo de tribuna para 200 pessoas, tudo improvisado no fundo de uma taberna. Era o teatrinho do português António Gonçalves Batuíra, também conhecido como Batuíra, e que funcionou durante 10 anos, de 1860 e 1870. E porquê que eu trouxe esta parte? O livro é grande, tem várias situações muito interessantes, mas eu trouxe esta parte do teatro porquê? Porque, por incrível que pareça, ou não, nós temos uma ligação, esta casa tem uma ligação muito forte com o teatro. Já desde o início, nós temos teatros muito engraçados. Já fizemos um teatro sobre as vidas de Batuíra, que foi João Ramalho, Dom Diniz, então fizemos isso, foi muito giro. E acabou por ser fundado o teatro aqui, Cacilda Becker, tendo como mentoras a própria Cacilda Becker e a sua nora a Dorita, que várias vezes se manifestaram e o teatro ficou adormecido por um tempo, mas acho que o nosso compromisso com ele falou mais alto, então voltámos a fazê-lo. Infelizmente, com a pandemia, tivemos que parar, estávamos a meio de uma peça, mas lá voltaremos. Por isso é que eu trouxe isto, que é muito interessante. Nós vemos que, por ele ser o mentor da nossa casa, tudo aquilo que se conjuga, não é? Ele gostava tanto do teatro e acabou por ser uma coisa que nós também fazemos aqui. Lá atrás eu falei da luta abolicionista. Ele era um espírito humanitário, idealista, que sempre defendeu com muito ardor a abolição da escravatura no Brasil e fez muito por isso. E, como diz aqui, não o vemos citado em compêndios de história, mas o que se sabe é que ele fez parte de um grupo do maçom Luís Gonzaga Pinto da Gama, que nasceu em 1830 e desencarnou em 1882, e com ele fundou e manteve um jornal abolicionista com redação na Ladeira Porto Geral. E este grupo, ele desenvolveu um estratagema. Qual era o estratagema? Eles escondiam os escravos foragidos em Lavapés, que era um sítio onde praticamente foi Batuíra que criou, que tinha várias casas, que ele na altura comprou os terrenos, até que os seus donos, os donos dos escravos, tivessem prestes a desistir de procurá-los. Então, quando estava prestes a acontecer, eles iam lá e ofereciam quantias muito baixas pelas cartas de alforria. Como todos nós sabemos, são a carta que dizia que dava a liberdade ao escravo. O que eles quase sempre aceitavam, porque, perdido, pelo menos recebiam dinheiro por isso. E era assim que eles libertavam vários escravos naquela altura. Também é muito importante nós falarmos sobre a fortuna material dele, porque foi com esta fortuna que ele conseguiu fazer muitas coisas em prol da doutrina espírita. E muitas vezes nós achamos que, e já houve palestras aqui sobre o dinheiro, que o dinheiro é mau. Não é o dinheiro que é mau, o dinheiro é de Deus. O que é mau é o uso que nós fazemos dele. Muitas vezes não é o melhor. Por isso aqui, a vida dele mostra-nos que o dinheiro, quando bem empregue, faz muita coisa boa.
Então diz-nos assim: resolvido a mudar de vida, ele deixou a venda de jornais e começou a fabricar charutos, o que lhe permitiu começar a ter uma vida economicamente mais desafogada. Então o que é que ele fez? Ele racionalizou os lucros, fez as suas economias, comprou um terreno na época sem valor, na área de Lava-Pés, onde construiu a sua casa. E para além de construir a sua casa, ele, conforme ia tendo cada vez mais lucro e economizando, ele foi comprando os terrenos à volta. E o que é que ele fazia? Ele mandou construir várias casas para poder alugar essas casas a pessoas de poucas posses. E depois acabou por abrir nesses terrenos uma rua que até hoje existe, que é a Rua Espírita, que na altura era a Rua do Espírita, e que hoje é a Rua Espírita, que está lá, quem quiser ir a São Paulo e ver, depois desta pandemia, está lá a Rua Espírita. Então foi assim que ele foi pegando no dinheiro que ia fazendo, nos seus lucros, nas suas economias, e fazia isto. Quando eles não tinham capacidade para pagar a renda, ele não os despejava. Quando eles iam mudar, ele dava dinheiro para a mudança. Portanto, ele queria simplesmente ajudar e usava esse dinheiro que ele ganhava para ajudar. À medida que ia tendo mais dinheiro, foi comprando os terrenos à volta do seu, lá está, talvez prevendo a futura valorização dos mesmos. Porque ele, na altura São Paulo não era tão grande como é agora, não é? Então ele foi para uma zona mais distante, onde formou esses terrenos, e como depois a população foi crescendo, tudo foi crescendo. Então chegou lá e os terrenos valorizaram. E o seu necrológio, no Diário Popular de 22 de 1 de 1909, diz-nos: pode-se dizer que Batuíra foi o iniciador do bairro de Lava-Pés. Foi ele quem o criou, que lhe deu o primeiro incremento, abrindo ruas, entre as quais a primeira, que hoje se chama Espírita, e que teve em tempos o seu nome. Ou seja, naquela altura em que a Câmara a Prefeitura, como eles dizem, não tinha posto a rua era conhecida como Rua do Batuíra. Então depois passou a ser a Rua do Espírita e as pessoas falando, ficou só Rua Espírita. E aqui eu achei muito interessante porque Batuíra tem várias mensagens. Existe um livro muito bonito que é o Mais Luz. Tem várias mensagens dele. E tem esta mensagem, que é só um pequenino fragmento, que diz, que é da oração de trabalho, que diz: quando a prosperidade nos visite, orienta-nos na manutenção do trabalho mais amplo, para que a felicidade de todos se nos erija contigo em meta por atingir. Ou seja, isto traduz exatamente aquilo que ele fez. Ele teve lucros, ele foi bem sucedido, mas ele não guardou esse dinheiro só para ele. Ele procurou dividir o dinheiro e melhorar a vida de quem precisava à sua volta. Porque é para isso que serve o dinheiro. Ninguém leva o dinheiro para o lado de lá. E quanto mais nós ajudarmos, mais ajuda vem para nós. Isso é muito importante nós termos em conta. Quando ele se converteu ao espiritismo, ele era um espírito muito irrequieto, desde sempre. Estava sempre à espera que alguma coisa acontecesse. É quando nós vivemos com um propósito, sabemos desse propósito, mas parece que ele nunca chega. Então era assim que ele estava. Apesar dos seus rasgos de generosidade, na questão dos humanos, no atendimento à população, que na altura fala neste livro, atingida pela varíola, na sua tendência, que ele gostava muito de ajudar os desvalidos da altura, ele sentia que faltava alguma coisa, sentia que havia ainda um vazio por preencher dentro dele. Foi quando eles dizem que os desígnios de Deus, ou divinos, haviam-lhe reservado o caminho duro da aprovação humana para se chamar-lhe a vida aos rumos que ele mesmo houvera assumido antes de reencarnar. E nós aqui podemos ver que as leis planetárias não afeta só os espíritos que estão em aprendizagem, mas ele atinge também aqueles que vêm em missão para ajudar
a humanidade a evoluir. Isto aconteceu com Batuíra. O que é que aconteceu? O filho dele, Joaquim, desencarnou aos 12 anos de idade, que tinha nascido a 15 de maio de 1871, desencarnou a 23 de maio, com 12 anos, vítima de tétano provocado por um prosaico espinho da roseira. É muito difícil para um pai perder um filho, ou o filho desencarnar. Não perdemos filhos. O filho desencarnar. E parece que é um abanão na nossa vida, muito mais quando é uma coisa repentina. E isso afetou muito Batuíra na altura. Então o que é que aconteceu? Logo a seguir ele ter desencarnado, ele fez o velório na ampla sala da sua casa e era uma consternação geral, porque já é uma consternação quando alguma pessoa desencarna, quando é uma criança é muito mais. Então os muitos amigos de Batuíra compareceram, dando-lhe apoio, suporte neste momento doloroso. Por vezes havia choros compulsivos que irrompiam, as pessoas na altura rezavam os seus terços e conforme o cortejo ia aproximando, isto ia aumentando, o número de pessoas, os choros e isto tudo. E seguindo os costumes da época, o que acontecia? As mulheres vestiam o luto fechado, não é? Os homens punham os seus ternos pretos, os espelhos na altura eram tapados e as carpideiras completavam aquele cenário fúnebre para lastimar aquela perda irreparável. Batuíra ali participava, obediente às tradições, respeitoso por aqueles que lhe vinham prestar auxílio, mas a dado momento ele sente-se muito inquieto. A tristeza que ele sentia sofre um impacto muito grande. Parece que alguma coisa ali dentro deixou... lá está, inquieto, que havia qualquer coisa ali que não estava bem. Então ele começou a andar, levanta-se subitamente, interrompendo o interlocutor que estava a falar, provavelmente a rezar o terço, dá alguns passos numa direção, dá outros passos noutra. Ele já tinha aquela longa barba, como diz aqui, coça os longos fios de barba semi-escanecidos. Os seus olhos, antes lacrimejantes, parecem vidrados, absortos no infinito, e retira-se celeremente da sala, deixando-a todos preocupados. Ou seja, está tudo ali, naquele ambiente, e de repente ele levanta-se, anda de um lado para o outro e sai da sala. Alguém tentou segui-lo, mas percebeu que ele entrou para um quarto e fechou a porta à chave. Portanto, isto é o sinal de que ele queria ficar no seu recanto, sozinho consigo mesmo. E não havia ninguém naquele ambiente que não percebesse esta atitude. Porquê? Porque a dor de perder um filho é muito grande. Então aquela atitude, perante os olhos das pessoas, era uma atitude normal, era uma atitude de um pai que sentia uma dor muito profunda. E o tempo, passou algum tempo, a mãe, entretanto, começou a fazer as novenas, as típicas novenas, e ele ficou 2/4 de hora, a que eles dizem, talvez, tenham-se passado até que se ouve o ranger da fechadura do quarto, onde Batuíra houvera-se refugiado. Ao sair do seu retiro, atrai para si a atenção de todos. A sua fisionomia modificara-se. Não havia mais no seu rosto o ar lamentoso de pai sofrido e magoado pela dor. Claro que havia tristeza e saudade, mas não desespero. O desespero tinha desaparecido. A paz, entretanto, instalara-se no rosto daquele ser arqueado pelo impacto da separação. Mas o que é que será, e foi isso que todos pensaram, o que é que será que aconteceu dentro daquele quarto para ele entrar tão consternado e sair, apesar da tristeza, em paz?
E naqueles instantes, atraindo a atenção de todos no seu repentino reaparecer, uma luz vinda não se sabe de onde parece que passou a iluminar a sala. Isto é muito engraçado, porque nós fizemos o teatro que nós fizemos sobre as vidas dele e que fizemos esta cena, não foi só um teatro presencial. Nós filmámos muitas cenas em vários cenários. A chegada dele ao Brasil filmámos na Praia da Draga e este do velório foi na casa de um dos jovens. E é engraçado como neste momento, eu lembro-me até hoje, no momento em que isto aconteceu, a sala ficou iluminada. E parece que sentíamos as coisas como se tivesse acontecido naquela altura. Então, o que é que ele disse? Ele disse assim: não quero que ninguém mais chore aqui. O meu filho não morreu. O meu querido filho vive. Por isso, não chorem mais. Eu só quero alegria a partir deste momento. Em seguida, para surpresa geral, ele saiu e voltou algum tempo depois com uma banda. E qual foi a surpresa dos presentes? Que a banda não tocou músicas fúnebres. Ela passou a tocar músicas alegres, marchas festivas, valsas e outras composições. Isto parecia que era uma maneira de Batuira exigir, naquele momento, que todos acreditassem naquilo que acreditava, na sobrevivência do seu filho. E diante de tamanha fé que ele demonstrava, tamanha crença que ele demonstrava, como é que as pessoas podiam duvidar? Havia umas que diziam que ele tinha ficado maluco por causa de dores. Outras achavam na altura que era uma heresia. E muitos poucos tinham compreendido verdadeiramente aquilo que tinha acontecido. E mais tarde, ele não contou a ninguém o que se passou, mais tarde, perante um grupo restrito de pessoas, ele disse: permito por uma dor insuportável, dizia Batuira, entrei disposto a qualquer coisa naquele quarto, porque Deus tinha que me dar uma resposta à minha dor e não sairia de lá enquanto Ele não me respondesse. Foi então que vi uma luz formando que não era aquela do candeeiro e nem a luz do crepúsculo, que ainda penetrava pela janela. A luz foi-se tornando diáfana, vaporosa, e um vulto surge-me suavemente à frente. Os meus olhos encheram-se então de lágrimas. A emoção atingiu o mais alto grau que um humano poderia suportar. E eu reconheci naquela sombra o Quinho, filho querido. Pai, não fique triste, disse-me ele. Eu não morri. Eu estou mais vivo do que nunca. Os seus lábios sorriam. O seu semblante estava calmo e transmitia muita paz. Em seguida, as suas mãozinhas acenaram para mim, da mesma maneira como o fazia quando se despedia em vida. E a sua imagem foi suavemente se apagando na tinta gasta da parede. E ele diz: não sei quanto tempo duraram aqueles instantes, e quanto ali fiquei até derramar a última lágrima pela sua passagem para uma outra vida. O meu filho não morreu. Nós não morremos. Esta vida é apenas uma etapa da verdadeira vida. Em algum lugar, eu e o Quinho nos reencontraremos. É preciso ser muito merecedor para podermos, depois da desencarnação de um filho, ter esta bênção, que é o filho vir até nós e nos dizer para nós não ficarmos tristes. E ele foi merecedor. E foi isso, foi preciso esta dor profunda da separação, foi preciso o filho vir para ele acreditar que havia algo mais. Foi, como se diz o twist em inglês, a reviravolta que ele teve na sua vida para pensar: há algo mais e há todo um mundo para aprender. E foi o que ele fez. A partir daquele dia, profundas mudanças se passaram com Batuira.
O assunto espiritismo já andava a ser comentado com frequência nas rodas intelectuais paulistanas e o antigo entregador de jornais, de lava-pés, procurou inteirar-se da nova religião e buscar conhecimentos nos seus livros e periódicos que já circulavam na época. Ele, na altura, conheceu o Dr. Ramos Nogueira, que foi um grande pioneiro do espiritismo em São Paulo, e passou a frequentar as suas reuniões práticas na sua casa e de estudos conjuntos, como nós fazemos aqui, e que também contavam com Aristides Vasconcelos e Ângelo Torteroli. E foi assim que o espiritismo ganhou um dos seus maiores propagandistas, cuja teoria foi alicerçada pelos seus exemplos. Batuíra era o exemplo. Ele ensinava os outros através do exemplo. Ele transmitiu os ensinamentos do espiritismo através daquilo que ele fazia, não daquilo que ele dizia, daquilo que ele fazia. Tem muito mais força. E é aqui que ele nos diz, no livro que eu falei há pouco, Mais Luz, que nos momentos de crise, às vezes é preciso que a luta se faça constrangedora e terrível para que os amores que possuímos se mostrem na expressão mais ampla da sua própria grandeza. Assim como é preciso que anoiteça para que vejamos do mundo as estrelas que acendem a vida eterna na imensidade. Nas horas de aflição pensemos nisso, meditemos simplesmente nisso e levantemos as próprias energias que o Senhor ilastecerá e abençoará. Então nós aqui podemos ver que nas nossas maiores dificuldades, nas nossas maiores dores, nós temos muitas vezes os nossos maiores ensinamentos. Nós temos sempre que ver a parte positiva das coisas. O que é que aquilo nos traz? Porque tudo traz alguma coisa positiva. Não é um alerta porque nós não estamos a ir pelo melhor caminho, ou porque precisamos de nos doar mais, porque precisamos de ajudar mais os outros. Esta pandemia é o exemplo perfeito disso. Nós tivemos que aprender a olhar todos por todos. Ainda não aprendemos totalmente, mas já demos um passo. Aprendemos que quando vem uma coisa destas, ninguém está safo. Somos todos iguais, estamos todos no mesmo patamar. E todos precisamos de todos. E não há maior ensinamento do que esse. Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz. Ele fundou esta instituição e, apesar de possuir estatutos desde 1904, só em janeiro de 1908 é que Batuíra os torna públicos. E divulgou, na altura, no Diário Oficial, nas páginas 11 e 12. E eu trouxe um bocadinho o texto para vermos como é que eram os estatutos, como é que era a associação. Publicações particulares, estatutos. Lá está, da Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz. Artigo 1. Teve sede na capital e foi fundada a 25 de dezembro de 1904. Tem por fim asilar órfãos de ambos os sexos, reconhecidamente desvalidos, e fornecer-lhes roupas, alimentos, tratamento médico, educação e instrução, e fornecer-lhes, lá está, repetido, e ensinar-lhes uma arte ou ofício. Isto ainda é uma coisa que faz muito no Grupo Espírita Batuíra do Brasil, em que tem a sede, mas depois na Vila Brasilândia eles têm a oportunidade de tirar cursos de padeiro, costureira. Portanto, tudo isto que ele fazia, eles também tentaram fazer. Asilar viúvas desvalidas, mas honestas, fornecendo-lhes roupa, alimento, tratamento médico e ocupação compatível com as suas forças. Recolher obsedados, loucos, de ambos os sexos e ministrar-lhes gratuitamente o tratamento psíquico adequado.
O regime da instituição será rigorosamente vegetariano. Olhem que naquela altura, há muito tempo atrás, já ele já tinha isto. A instituição é administrada e representada ativa e passivamente em juízo e, em geral, nas suas relações com terceiros pelo seu administrador, Batuíra. Constará de tantos sócios quantos forem de pessoas caritativas que desejem contribuir para a sua manutenção. Pois é aquilo, os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações que os representantes da associação contraírem, expressa ou tacitamente em nome desta. A instituição tem por património os seguintes bens que lhes foram doados pelo seu atual administrador, António Gonçalves da Silva Batuíra, e sua mulher Maria das Dores Coutinho e Silva, e por outras pessoas, bens que são assim discriminados. Eu não trouxe, por ser muito... O que é que Batuíra fez? Quando fez os estatutos, ele doou a sua casa, os seus terrenos, tudo aquilo que ele tinha. Quando ele desencarnasse, já iria tudo para esta instituição. Portanto, tudo aquilo que ele ganhou em vida, toda a sua riqueza material, a que restou, porque muita dela foi usada, depois nós já vamos ver para o jornal Verdade e Luz, foi usada nisto, porque vocês viram que toda a ajuda era gratuita, portanto, exigia dinheiro. O que sobrou ficaria tudo para a instituição. E depois ele diz que o atual administrador pode nomear uma pessoa idónea para o substituir, e depois o governo, caso não encontrassem o administrador, o governo poderia ficar com os bens da instituição. Porquê que eu vos trouxe estes estatutos? Porque, acima de tudo, nós conseguimos ver aqui que a confirmação da sua generosidade e do seu desprendimento dos bens terrenos. Ele simplesmente os usava para ajudar os outros. E tanto que ele destinou tudo o que ele tinha a esta instituição. Jornal Verdade e Luz. A nossa revista Verdade e Luz é em honra deste jornal, tanto que numa das páginas têm lá sempre uma parte do jornal Verdade e Luz. Em 1890, Batuíra adquiriu uma tipografia que passou a denominar-se Tipografia Espírita. E em 25 de maio de 1890, eu achei muito engraçado, porque isto foi 100 anos antes de eu nascer. Eu nasci a 25 de maio de 1990. Fiquei muito contente. Lançou o primeiro número do jornal Verdade e Luz, no formato 26 por 38, com 4 páginas e tinha 3 colunas, sendo que ele era o próprio editor. Ele fazia tudo para o jornal, naquela altura, quando começou. E, a princípio, este jornal saía com uma tiragem de 2 a 3 mil exemplares, que foi crescendo até chegar em 1897 a 15 mil exemplares. Sendo que baixou um pouquinho em 1900 para 6 mil, mas mesmo assim ainda eram muitos exemplares. E nos últimos anos da direção de Batuíra, este jornal passou a ter o formato de revista, ou seja, 16 por 22, com 32 páginas, uma coluna, e que saía mensalmente. A nossa sai de 2 em 2 meses, a dele saía mensalmente. E este jornal iniciou-se fruto do idealismo de Batuíra, e no começo não tinha uma linha editorial definida, fruto da inexperiência do seu fundador, além dos critérios técnicos. Isto porque Batuíra, tudo começou muito por vontade. Ele não tinha os conhecimentos, ele entregava jornal, ele não os fazia. Portanto, isto foi, acho que é muito aqui como nós. Nós temos a vontade e depois vamos aprendendo, aos poucos. E também foi assim com ele. Quanto ao conteúdo, lá está, ele apresentava artigos proselitistas ou numa linha de combate ao catolicismo. Era assim que ele seguia esta linha. E aos poucos, esta inexperiência que ele tinha foi sendo suprida e o jornal começa a adotar uma linha editorial mais definida, começou a ter alguns colaboradores de peso, mas mantém sempre aquela característica do jornal espiritualista, seguindo uma tendência da época, falando de assuntos como a maçonaria, a teosofia, a astrologia.
entre outros. Ao assumir polémicas em favor do espiritismo, principalmente, e eu já vou explicar mais à frente isto, entre Batuíra e as Damas da Caridade da Diocese de São Paulo, queremos que o jornal encontrou o seu ponto de equilíbrio, pois juntos vieram os artigos traduzidos, mostrando as experiências do espiritismo científico por parte dos grandes sábios. Não nos esquecemos que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. São estes três. Portanto, é muito importante não perder nenhum deles. E esta polémica com estas Damas da Caridade durou mais de 8 anos, em que ele assinava todos os artigos com um pseudónimo, que era ninguém. É muito engraçado isto. E nestes artigos, que eram intitulados Diversos Assuntos Oferecidos às Excelentíssimas Damas da Caridade da Diocese de São Paulo, Batuíra relatava casos do centro, curas físicas e espirituais lá obtidas, conceitos evangélicos espíritas, rebatia as acusações que lhe eram feitas por parte dos católicos e defendia viamente o espiritismo contra todos os ataques que eram feitos principalmente pela Igreja. A sua redação era simples, mas correta, e ele alternava entre momentos de serenidade, na linguagem com rigor, e agressividade quando era necessário. Porque às vezes, se vocês lerem o livro, eu acho que está no Batuíra, O Diabo e a Igreja, que mostra vários artigos que foram publicados, nós conseguimos perceber, perante o ataque que era feito, como é que ele falava. E porquê que ele se refugiava no pseudónimo ninguém? Porque ele não queria se autoexaltar perante e colocando-se em superioridade perante as curas que eram feitas. Mas é engraçado que no 100º artigo que ele escreveu, ele passou a assinar, em vez de assinar ninguém, ele assinou alguém. Porquê que ele mudou isto? Porque foi quando ele, diante da sua consciência, se julgou alguém na seara espírita por haver consolidado a instituição cristã beneficente, verdade e luz. Portanto, ele teve este tempo todo a assinar como ninguém, porque ele achava que ainda não tinha feito nada pela seara espírita, e só quando achou que já fez um pouquinho, passou a assinar alguém. É muito engraçado ver a humildade de Batuíra perante as coisas. Estes artigos, bem dosados com matérias com análises evangélicas e notícias em equilíbrio de espaço e destaque, a partir de 1900, faziam do Verdade e Luz um jornal dinâmico e interessante de ler. Para a divulgação da doutrina espírita, a sua credibilidade e as altas tiragens que alcançavam era de excepcional valor. Por isso é que é tão importante e que nós temos aqui como uma das metas a divulgação do espiritismo. Isso é a maior caridade que nós podemos fazer pelos outros. Porque ainda existe tanta gente que não conhece o espiritismo e que, se conhecesse, era como se fosse um bálsamo que nós temos, nós que já conhecemos, temos o dever de divulgar para ele chegar a todos os corações em aflição e que tanto precisam de um bálsamo. E aqui eu trouxe a parte de cima, o cabeçalho do jornal, que fala aqui, lá está, sem caridade não há salvação, organo do espiritualismo científico, nascer, morrer, renascer e ainda e progredir sempre, tal é a lei, e o nome dele, do diretor responsável, que ele já assinava, Batuíra, António Gonçalves da Silva Batuíra. E ele foi um pioneiro do espiritismo em São Paulo. Era respeitado nas rodas intelectuais, editava o jornal Verdade e Luz, que as ideias, na altura, rivalizavam com os grandes periódicos da altura. Então nós podemos ver aqui que, cotidianamente, ele debruçava-se nos cavaletes da sua pequena grande tipografia, com dedos ágeis agarrava as letras no fundo dos caixotins, enquanto, porque a barba dela era grande, enegrecia as pontas ao contato com as caixas tipo. Na altura eram as letras, era tudo, e depois tinha a tinta. Portanto, ele, quando se debruçava, a barba acabava por ficar negra.
pintada. E assim circulava o Verdade e Luz, alteiro, atrevido, orgulhoso da sua condição de espírita. Altivo na hora de confrontar a sua verdade com os rivais católicos e protestantes. Assim ele era, assim era a sua cara, a cara de Batuíra. Ele defendia o espiritismo com unhas e dentes. Ele era orgulhoso, ele orgulhava-se de ser espírita, ele não escondia isso. Infelizmente, nós, hoje em dia, já menos. Ainda escondemos muito isso perante os preconceitos e tudo mais, mas agora já começa a ser menos rotineiro fazer isso. A sua casa era um misto de hospital, albergue, centro espírita, asilo de loucos e orfanato. O pior é sempre o que ele recebe, diziam todos, como que a indicar que os excluídos pela sociedade eram os que mais ele amava e exultava receber sob o seu regaço. A casa de Batuíra só não era maior do que o seu coração. É como coração de mãe, que sabe que cabe sempre mais um. E a manipulação perfeita que ele fazia da homeopatia, a intuição precisa no atendimento aos pacientes, a dedicação e a renúncia pessoal que ele teve perante pobres, perante ricos, porque ele não fazia esta destrinça. O desprendimento material, entre outras virtudes, eram o que destacavam a sua missão e o seu espírito, o seu degrau evolutivo. Então nós aqui, eu trouxe muito poucas, porque são muitas, e não temos muito tempo, 1 hora é pouco para falar de Batuíra. Mas eu trouxe aqui alguns episódios que mostram cenas da sua vida edificante. E ele aqui diz que, foi buscar outros textos, que quem vem lá, faminto ou desesperado, tentando encontrar socorro ou consolação, pausemos para servir, porque é nosso familiar que nos bate à porta, suplicando asilo e compreensão. Não interessa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é de uma nacionalidade, se é de outra. Ele não queria saber disso. Ele simplesmente queria ajudar. Porque quem sofre, sofre. Não interessa como é. E era isso que ele fazia. Porque eles eram irmãos. Somos todos irmãos. E para ele era simplesmente mais um irmão a precisar de auxílio. E é aqui que ele nos diz isto. Quando um familiar bate à porta, suplicando asilo e compreensão, nós temos que parar de fazer aquilo que nós estamos a fazer e auxiliar. Temos que começar a pensar mais no outro. Então, uma das cenas edificantes é sobre o hospício de Batuíra. São Paulo, na altura, já não era mais a pacata cidade que Batuíra encontrara quando chegara, das lavouras de Campinas, disposto a vencer na vida. A população duplicara, as suas ruas contavam com mais de 25 mil metros de trilhos, a iluminação a gás estava por toda a parte, havia 3.500 prédios que recebiam água e 4.000 que recebiam a coleta de esgotos. E com o progresso e o aumento da população, as necessidades básicas eram outras. Os problemas sociais aumentavam e o poder político não tinha mãos para acompanhar esta marcha de crescimento. Então, o que acontecia? A Rua do Espírita, lá está, naquela altura, era uma válvula de escape das autoridades. Lá eles sabiam que os enjeitados, mais enjeitados, sempre encontrariam abrigo. Lá os estômagos vazios encontravam o seu farnel, por mais humilde que fosse. Lá havia teto, cama, cobertor e sopa quente para o louco que ninguém queria, um migrante sem pouso, o velho em fim de vida, a viúva desvalida, os filhos ao colo e toda a sorte de desvalidos. Ou seja, lá as portas da sua casa estavam sempre abertas. Para quem quer que fosse, para quem quer que precisasse. E o trabalho foi tão grande que o próprio poder político já assumia isto. E ele ajudou muito neste aspecto. Então, ele diz aqui que progredir realmente é trabalhar sempre, servindo sempre mais.
Tanto que o lema desta casa, é trabalho, trabalho, mais trabalho, que era o que Batuíra dizia. E tem outras também sobre o trabalho, que se vocês forem é muito engraçado, se forem ao livro, ao Tarefeiro Espírita, que é do tio Sparta, que era o dirigente do Grupo Espírita Batuíra de lá, de São Paulo, conta uma conversa entre eles, de Batuíra e Sparta, em que o Sparta virou, eu achei tão engraçado que o Sparta virou-se assim: pois, porque o senhor fartava-se de falar em trabalhar, ou obrigava, não era obrigado, era qualquer coisa assim, e ele assim, sugeria, Sparta, ele assim, mas sugeria muito efusivamente. É muito engraçado, eu achei tão engraçado porque é verdade. Sugeria muito efusivamente, porque nós só vemos isso e depois quem trabalha, os tarefeiros então, é muito assim, nós já não temos tempo para fazer nada. Mas se aparece um trabalho, arranjamos sempre tempo para trabalhar mais. E é isso que nos move, é o trabalho que nos move. Ele foi um grande exemplo, não foram só palavras, foi a sua vivência que nos exemplificou isso que ele disse. Esta também é muito engraçada, a bica do convertido. Certa vez uma senhora, esposa de um rico fazendeiro, desenganada pelos médicos, tendo ouvido falar de Batuíra e das suas curas, através da homeopatia, pediu ao marido que fosse até à Rua Espírita buscar tais remédios. O fazendeiro era tão poderoso quanto orgulhoso, e a contragosto lá atendeu o pedido da mulher. Mas a meio caminho deixou o orgulho falar mais alto, encontrou uma nascente de água límpida, encheu a garrafa que tinha, não é? E serviu e trouxe para casa, ou seja, não foi até Batuíra. Fingiu que tinha ido lá e voltou com a água. E ao encontrar a esposa, entregou-lhe o líquido da fraude e disse-lhe: é para tomar uma colher de sopa 4 vezes ao dia. Quando terminar, eu volto para buscar mais. Disciplinada, a esposa iniciou o tratamento e começou a apresentar melhoras para a surpresa do fazendeiro. Então o que é que ele pensou? Se ela ficou curada só com a água, Batuíra era um charlatão. Então ele armou um plano para desmascarar Batuíra. E o dia que ele escolheu foi um dia de palestra pública, em que ele achava que tinha um grande trunfo para desmascarar Batuíra. Mas para quem se julgava que ia desmascarar, que ia apanhar de surpresa, foi ele que foi apanhado de surpresa. Porquê? Porque mal se houvera-se colocado entre a plateia, Batuíra interrompeu a palestra e dirigiu-se diretamente a ele. O senhor perdeu o seu tempo vindo até aqui. Era só encher de novo a garrafa com a água daquela bica, que os espíritos colocariam os remédios na água para que a cura da sua esposa se concretizasse. Faça isso e nada mais. Agora imaginem o que é vocês irem desmascarar alguém e a pessoa saber o que aconteceu. Claro que ele, envergonhado, saiu no momento, mas isso também foi a reviravolta na vida dele. Porque esse fazendeiro voltou no dia a seguir ao centro, à instituição, e nunca mais se afastou dos trabalhos do grupo. Portanto, é engraçado nós vermos e percebermos que o remédio, ele simplesmente foi um instrumento. Porque o remédio, quem dava, eram os espíritos. Então, por mais que ele tentasse defraudar-se, ele teve o necessário, que foi a água. E a partir daí, os espíritos conseguiram interceder e colocar o remédio nessa água. Depois ele tinha a chakra dos obsidiados, que além de tratar do corpo físico das pessoas, principalmente as mais carentes, através da água fluidificada, do passe e do receituário homeopático, Batuíra esmerava-se na parte espiritual, o que incluía os portadores de deficiências mentais, que na época era tratado como loucos, mentecaptos, idiotas e outros termos que hoje em dia são tidos como pejorativos e que são substituídos por classificações técnicas como esquizofrénicos, neuróticos, maníaco-depressivos, etc. Então ele ajudava muito esses. Batuíra, porém, tanto quanto os espíritos, já conseguia distinguir dos doentes os obsidiados, isto é, aqueles submetidos a uma influência espiritual negativa que lhes modificava e ou interferia nas suas reações sociais e psicológicas do dia-a-dia.
Isto porque, se nós formos a ver, existem muitos hospícios que não têm loucos. Têm simplesmente pessoas que sofrem com grandes obsessões e que não foram ajudadas. Por isso é que ele aqui dizia que era o hospício, mas ele tratava da parte espiritual. E muitas delas, ele conta neste capítulo, casos de várias pessoas que eram tidas como loucas, como incapazes, que saíram de lá completamente sãs. E é muito interessante ver isso. Pelo que traz de conteúdo o artigo publicado em Verdade e Luz de dezembro de 1905, foi no início daquele ano que começou a funcionar a Chácara dos Obsidiados de Batuíra, no bairro do Jequirituba, com benfeitorias, animais e instrumentos rurais. Ou seja, essas pessoas consideradas loucas iam para lá, ficavam lá e eram tratadas espiritualmente falando e depois retornavam já curadas para os seus lares. Sendo que um ano depois de se ter iniciado esta chácara, Batuíra, após relatar estas maravilhas que aconteciam nesta casa, que era uma casa de caridade, porque era uma caridade muito grande aquilo que ele fazia, onde muitos sofredores recuperaram a razão e a saúde, ele escreveu com justo entusiasmo, dizendo: Deus muito tem protegido a instituição cristã, servindo-se deste seu servo e também de outros irmãos que nos estão auxiliando na chácara da instituição, em Santo Amaro. Olha como, para além de tudo, ele tinha um sítio específico para ajudar os obsidiados. Isso era uma verdadeira caridade. E o seu regresso à pátria espiritual. Ele já estava, o peso dos anos, ele já sentia esse peso, mas durante todo o tempo ele manteve sempre a mesma vitalidade que ele tinha desde o início e o ânimo de cuidar do seu próximo. Então ele, com essa vitalidade, ele aguardava serenamente aquele momento em que ele voltaria para a pátria espiritual. Isso aconteceu. Súbita enfermidade o atinge naquele início de 1909, e à primeira hora da manhã do dia 22, o grande apóstolo do Espiritismo, Batuíra, parte para outra vida. Às 16 horas desse dia, o seu corpo é enterrado no cemitério Consolação, no túmulo em que já estava o corpo do seu filho Joaquim. À Rua 11, lado direito, túmulo número 37. E o movimento espírita brasileiro lamentou profundamente a sua partida, porque ele fora um grande líder e um grande exemplo de um dos maiores espíritas que reencarnaram para implantar esta doutrina bendita pelas terras brasileiras. Então, houve muitos periódicos da capital que se manifestaram sobre o ocorrido. E eu trouxe alguns. A plateia, logo a seguir ele ter desencarnado, disse: faleceu ontem, à 1h da madrugada, o Sr. António Gonçalves da Silva Batuíra, fundador da imprensa espírita neste estado e redator proprietário da Verdade e Luz. O enterro realizou-se ontem às 4 da tarde para o cemitério da Consolação, saindo o féretro da Rua Espírita número 28, que era esta onde era a casa dele. Depois o São Paulo diz: ontem à 1h da madrugada o Sr. António Gonçalves da Silva Batuíra faleceu ontem. O seu enterro efetuou-se ontem mesmo com grande acompanhamento, e o finado era de origem portuguesa, contava com 71 anos e chegou ao Brasil em 1857 com 18 anos de idade. Depois nós vemos que estas informações não são as corretas. O reformador, que diz que a sua desencarnação representou uma perda sensível ao espiritismo, de que se reconstituir uma tradição viva, sobretudo no que tem de excelente a nossa doutrina, a prática do bem. Foi isso que ele fez. Ele pôs em prática o bem a todos os seus irmãos. E após ressaltar-lhe os beneméritos serviços, o órgão, que o reformador era o órgão da Federação Espírita Brasileira, tecia esta feliz comparação. Por isso, o seu desprendimento aos 70 anos de existência meritória,
Foi como um desses crepúsculos sem nuvens, em que o sol não se esconde, luminoso e sereno, às nossas vistas, senão para ressurgir com um esplendor maior no hemisfério oposto. Ou seja, ele desencarnou aqui para poder fazer mais do lado de lá. E é aquilo que ele tem feito ao longo destes anos. E por fim, um diário popular que disse que cerca de 1h da madrugada faleceu nesta capital o Sr. António Gonçalves da Silva Batuira, muito conhecido e estimado em nosso meio. Ou seja, nós podemos ver aqui a quantidade de jornais que se manifestaram perante a sua desencarnação. E eu não podia deixar de acabar no início do livro, Batuira, o Diabo e a Igreja, tem um textinho que eu achei que era maravilhoso para acabar a palestra, que fala-nos sobre o operário do bem, que diz-nos assim, entre outros, eu tirei só um fragmento, chama-se esse ancião António Gonçalves da Silva Batuira, o operário do bem, que só recebe em paga dos seus serviços o contentamento da sua própria consciência, como um dever de um filho do Deus da humanidade que deseja fazer bem sem saber a quem. Na casa deste cidadão não se pergunta a que seita religiosa pertence o sofredor, que aí vai pedir auxílio, visto que a todos que lhe pedem os seus serviços, ele, o bom velho, ele, o bom ancião, ele, o bom irmão, a todos serve, a todos agrada, a todos considera os seus verdadeiros irmãos, perante a natureza, perante a sociedade, perante o Deus universal, centro em redor do qual toda a humanidade forma uma só família. Este trecho foi publicado num artigo, foi em 1908, num jornal de grande circulação em São Paulo. E assim continua ele, cuidando de nós, todos nós, que, como ele diz, são ovelhas do seu rebanho e que ele de tudo faz para nenhuma ficar para trás, mas também cabe-nos a nós não ficar para trás. E esta palestra é uma singela homenagem por todo o amparo que ele nos tem dado, ele, juntamente com o seu pai, velho serrano, por nos ter ofertado esta casa, que tanta ajuda nos dá, nos momentos mais difíceis, mas também nos mais alegres. E vamos então encerrar. E para a nossa prece,